E no nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de conversar com a doutora Vitória Bonatti. Ela é oftalmologista e conversa com a gente a respeito de glaucoma. Agora, você já fez a inscrição no canal? Se não fez, aproveita e vai lá e confere o vídeo para deixar o seu like. Até já! Conversando sobre glaucoma com a doutora Vitória Bonatti. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer participar aqui hoje. Que bom, fico muito feliz porque glaucoma, doutora, é um tema muito importante que as pessoas conheçam, né, para se prevenir. Vamos explicar o que é? Vamos sim, vai ser um prazer. Então, o glaucoma é uma doença que muitas pessoas às vezes ouvem falar, mas a grande maioria desconhece ao mesmo tempo, porque não sabe quais são as apresentações da doença, como que a gente vai fazer o diagnóstico e como se prevenir ou ter o diagnóstico mais precoce possível. O glaucoma é uma doença que acomete lá no fundo do olho, não é uma doença que a gente consegue ver olhando para os olhos das pessoas. Quer dizer, não aparece nada, o olho fica normal. O olho fica normal. A gente tem que fazer um exame oftalmológico olhando o fundo de olho. É a única forma da gente ver o aspecto. O glaucoma é uma doença que acomete uma região chamada nervo óptico, que é uma das regiões que dão a visão para o ser humano. Então, é um órgão conecta inclusive o olho com a região lá no cérebro, então o sistema nervoso, e a gente consegue ver algumas alterações no exame oftalmológico. Como é que é esse exame, doutora? É um exame que, diferente do que às vezes a gente tem na concepção, ele não é um exame que dói, é apenas uma luzinha que a gente vai olhar com uma luz e uma lente lá ao fundo de olho do paciente, é o famoso fundo de olho. E é com esse exame que a gente consegue ver as características desse nervo óptico e, consequentemente, a gente pode suspeitar se o paciente tem ou não glaucoma. Lembrando que o glaucoma ele tem diversas apresentações. Existe o glaucoma congênito, que é o glaucoma que a criança já nasce com o glaucoma, mas é um tipo de glaucoma mais raro ainda. O glaucoma já é uma doença relativamente rara, porém o congênito ainda mais. Aí tem as apresentações que são diferentes. Eu vou até falar um pouquinho sobre o glaucoma congênito e depois eu vou falando sobre os outros tipos de glaucoma. Sim. Eu acho super importante, porque a pessoa tem menos conhecimento ainda, como é que a gente vai saber se a sua criança, se o bebê pode desenvolver o glaucoma congênito ou tem a doença. Primeira coisa, olhos do bebê, se eles ficam, às vezes, a mãe acha bonito, um olho grande, a córnea, que é a região anterior do olho, vai ficando um pouquinho opaca. Nesse tipo de apresentação, a gente vê algumas alterações, sim, visuais. Mas como assim? Os olhos são maiores? Os olhos ficam maiores, porque a gente tem uma malformação. Então, a criança que nasce com esse glaucoma... Que é congênito o problema, aí sim a gente vê uma alteração visual. É o único tipo de glaucoma que visualmente a gente consegue ver uma diferença, é nos congênitos. E aí então, o olho fica um pouquinho maior e é perceptível. A gente vê às vezes um esbranquiçado no olho, fica uma cor até azulada, dependendo. A criança fica com uma dificuldade, toda vez que entra um pouquinho de luz, o olhinho lacrimeja, ela fica com o olhinho, chora toda hora, mas é sem qualquer ponto de luz. É diferente de você, obviamente, expor a uma grande quantidade de luz que todos nós temos realmente uma sensibilidade. E o olhinho realmente fica com um tamanho maior. Às vezes a mãe acha bonito, nossa, que olhinho grande, diferente. Nesses casos, sempre importante fazer a consulta com o oftalmologista para dar uma olhada, ver se realmente não tem nenhuma alteração, tá? E por que é tão importante a gente fazer, né, esse exame e descobrir o quanto antes? Porque glaucoma congênito, infelizmente, é cirúrgico, tem que fazer a cirurgia o quanto antes. E se a gente não faz a cirurgia o quanto antes, a gente perde a chance, às vezes, da criança conseguir enxergar por muito tempo.
Peraí, deixa eu entender, porque as informações são excelentes, muito importantes para as pessoas que estão nos vendo. Quanto tempo normalmente a criança tem do momento em que ela nasce até a cirurgia que possa gerar uma cura? Porque gera cura ou não? Cura não, mas pode gerar o controle. Um controle que pode durar muitos anos. Tem pacientes que operam e podem ficar ali até os 50, 60 anos sem ter que fazer com a visão, sem comprometimento ou pouco, e com a pressão controlada também, porque o glaucoma, ele faz desse tipo de glaucoma, o principal controle vai ser a pressão, né? Ele tem um aumento da pressão ocular, ok? E esse aumento, quando no glaucoma congênito, é que faz aquela pressão mesmo, vou falar de uma maneira para que entendam, mas aí essa pressão tão alta faz com que o olhinho cresça. Porque o olhinho da criança ele tem uma elasticidade, por isso esse aumento, e é o que a gente vê no exame. E com essa cirurgia precoce, quando eu falo precoce... Precoce quanto tempo? Assim, só para a gente, a criança nasceu, você começa a observar? Se a criança nasceu depois de 15 dias, às vezes já tem algumas glaucomas congênitos com apresentação um pouquinho mais avançada, você já viu que está alterado, tem um diagnóstico de glaucoma congênito, basta, já é para cirurgia imediatamente. Então a gente opera recém-nascidos até crianças 1, 2, 3, 4 anos, mas esse tempo vai depender muito do diagnóstico. Então, fez o diagnóstico, a gente vai operar. Mas a criança, você falou criança de até 4 anos, ela vai crescendo, ela está enxergando bem, altera a visão? Altera a visão. Se não faz o diagnóstico, infelizmente, a visão vai perdendo. E aí, é por isso tão importante a detecção, descobrir se a criança tem essa alteraçãozinha. E aí, quando eu falo ficar observando recém-nascido, é porque no primeiro ano de vida é quando a gente tem a maior chance da gente abordar de uma maneira, vamos falar assim, mais eficaz. Não que depois não tenha outras cirurgias para a gente tentar fazer no paciente, porque existem, mas é o momento que a gente tem a melhor oportunidade de abordar e de fazer um controle adequado desse paciente. Existem outras cirurgias que podem ser realizadas ao longo da vida daquele paciente, mas a cirurgia que chama goniotomia, até o procedimento, é uma das cirurgias que a gente tem. Ou a trabeculotomia, também é outro procedimento, são melhores realizadas com diagnóstico mais precoce, que é quando a pressão alta ainda não fez tanto dano ainda no olhinho da criança. Olha que maravilha. Doutora, vamos então explicar, quer dizer, a criança, a gente já deixou claro, da importância de acelerar o diagnóstico, Sim. mas caminhando um pouco na direção do outro tipo, que não é o congênito e que atinge as pessoas com mais idade, com terceira idade. Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho do glaucoma, aí o glaucoma de ângulo aberto, é o glaucoma que é o mais comum de apresentação, que se manifesta quando a gente está mais velho. Então, eu falaria ali depois dos 45 anos, que é o glaucoma que a gente começa a ter o diagnóstico nessa faixa etária, tá? E como que a gente faz o diagnóstico? Porque nesse tipo de glaucoma, a progressão da doença, diferente da criança, é uma progressão bem lenta. Então, a gente tem tempo para fazer o diagnóstico, de certa forma. Agora, o quanto antes a gente faz o diagnóstico, o quanto antes a gente trata e evita a perda de visão, que é o grande vilão, obviamente, do glaucoma, e por isso a importância. Tem pessoas que têm familiares com glaucoma, tem pessoas que não têm. O glaucoma é uma doença que tem relação genética, mas também pessoas que às vezes não têm ninguém na família e que possam desenvolver a doença. Então, não ter ninguém na família não significa que você não está apto a desenvolver. E eu vou relembrar mais uma vez a importância. Por isso, a importância do fundo de olho, de estar passando no oftalmologista. Então, a gente vê o que o oftalmologista vê lá no exame do paciente para falar com ele que ele tem uma suspeita de glaucoma. Ele vê essas alterações no nervo, características da conformação do nervo óptico do paciente. Ele consegue visualizar de fato. E essa visualização, ela se dá por uma perda de células, é como se as células fossem morrendo lá nesse nervo óptico, e a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer o tratamento para o controle da doença. Apesar de não termos a cura, a gente tem o controle, seja com colírios, a gente tem diversos tratamentos para que essa doença seja controlada. Esse tratamento, doutora, ele é para controlar a pressão, seria isso? O objetivo é o controle da pressão. Exatamente. O glaucoma é uma doença que tem são vários fatores que levam à perda das células e, consequentemente, perda da visão. Só que o único fator modificável que a gente conhece até o momento é a pressão. Tasso que a gente
tem certeza pela literatura que de fato piora e descompensa a doença, então é uma coisa que a gente consegue modificar, tá? Então todo o tratamento de glaucoma vai ser baseado em redução da pressão ocular. E aí eu sempre me pergunto, doutora, quanto que eu vou reduzir, né? Pressão até de quanto é uma pressão normal, tá? Eu vou falar uma média da população, para quem não tem glaucoma, até 20, 21 a pressão dentro da normalidade. Esses valores podem variar um pouquinho, tá? E agora, para o paciente que tem glaucoma, esses valores eles mudam e é para cada paciente, porque a gente vai almejar uma pressão diferente dependendo da lesão ou cada tipo de olho. Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente vai avaliar, tá? Não, então, o que eu, na verdade, fico tentando entender é se, neste caso desse tipo de glaucoma, a pessoa tem condições de identificar visualmente. Também continua não conseguindo identificar nada no olho? Quando o glaucoma já está num estágio mais moderado para avançado, o paciente começa a realmente perder a visão. E essa visão é uma perda periférica. Às vezes o paciente começa esbarrando nos objetos e sem perceber ele começa... Como assim? A imagem vai encurtando? Vai encurtando, exatamente. A gente começa a perder a visão, para quem tem glaucoma, como se fosse um círculo que vai fechando. Perde as arestas, então você vai perdendo a visão periférica. Por exemplo, quando você olha de cantinho de olho, você consegue ver várias imagens ali da periferia do ambiente que você está. Quem tem glaucoma começa a perder essa capacidade. Então a visão vai fechando lá da periferia, você vai perdendo os cantinhos da sua visão. E a sua visão vai ficando central, vê só o que está bem no centro da visão. Por isso, às vezes, é difícil o paciente até notar essa perda. E às vezes, quando ele vai notar, é quando a visão realmente já perdeu muito campo de visão e o glaucoma já está bem avançado. Por isso que não dá para o paciente, vamos dizer assim, notar uma perda visual para procurar o oftalmologista. Porque essa perda que ele já teve da visão, a gente não consegue restabelecer, infelizmente. A gente consegue, aí daí para frente, tentar manter o que ele tem de visão com os tratamentos disponíveis, mas a gente, infelizmente, ainda não consegue restabelecer. Então, por isso, o tratamento e o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. E também porque as pessoas nessa fase, 45 anos, normalmente estão começando a ficar com a visão curta. Exatamente. E vai buscando para fazer o óculos e descobre que tem o problema. Exatamente. É quando o paciente costuma realmente ir mais à clínica e tem maior chance da gente fazer esses diagnósticos e seguir com o tratamento. Então, lembrando a todo mundo em casa, gente, às vezes você vai, o teu óculos está bom, você não sente nada, já está 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, diz assim, estou lendo bem, não vou revisar o óculos. Mas pode acontecer, não pode, doutora, o glaucoma nesse período, e a pessoa não foi revisar o óculos e não viu que o glaucoma apareceu. Com certeza. Pode acontecer? Pode. A gente também, a idade de manifestação, ela varia muito. Então, tem pacientes que vão manifestar com 50 anos, tem pacientes que vão manifestar com 55, com 60, então isso tudo é muito variável. E a única forma da gente realmente é vendo com o oftalmologista, a gente vendo as alterações e fazendo todos os exames que a gente tem para ajudar no diagnóstico. Então, depois dos 45 anos, é indicado fazer sempre uma visita ao oculista preventivamente, uma vez por ano, seria isso? Uma vez por ano, é o ideal. Tá? Que é quando a gente, além da questão do óculos, qual você comentou muito bem, a gente vai ver não só o glaucoma, mas outras patologias, né, que podem surgir, outras doenças, seja na retina, principalmente pacientes que têm diabetes, a catarata, tem diversas doenças oculares e muitas delas a gente só consegue vendo o fundo de olho. Tá? Perfeitamente. Doutora, vamos falar então da cirurgia, quer dizer, você tenta fazer a medicação, o controle durante um tempo com o colírio. Depois é necessária a cirurgia. O que acontece? Então, a cirurgia de glaucoma, a gente temos cirurgias que são mais novas e as cirurgias mais antigas, que são as clássicas, tá? A cirurgia de glaucoma clássicas, que a gente chama, que é a trabeculectomia, tem a cirurgia de implante de tubo valvulado, tem vários tipos. São cirurgias que a gente guarda para aqueles casos realmente mais avançados, tá? A gente tem bons resultados com a cirurgia, mas são cirurgias que exigem um acompanhamento muito de perto com o paciente, tá? Então, são cirurgias que a gente realmente resguarda e evita para chegar só quando a gente está num estágio mais final da doença. Hoje, a gente, no entanto, tem cirurgias que são menos invasivas, que são as famosas cirurgias minimamente invasivas, os MIGs, que a gente faz em estágios até iniciais da doença, para evitar
que a doença se progrida e às vezes evitar o uso de colírios, que também ao longo, com o tempo, né, às vezes pacientes usam 20 anos de colírio, então acaba gerando alguns sintomas. Claro que o colírio é um grande aliado, né? Super importante, a gente nunca pode, quem usa tem que continuar usando, mas a gente tem algumas opções, tá? Sim. E aí a gente indica antes, tem um laser, vou dar um exemplo, temos o SLT, que é um procedimento super seguro, que às vezes pode substituir um colírio, que a gente faz um laser numa região do olho chamado trabeculado, que é onde escoa todo o líquido dentro do olho e é onde normalmente a gente tem quando no glaucoma a gente pode ter uma dificuldade desse escoamento, então tem uma resistência. E a gente faz o laser nessa região, um laser indolor, rápido, cerca de 5 minutos, um procedimento relativamente super tranquilo e que pode substituir aí o uso de um colírio durante um bom tempo, tá? São procedimentos ambulatoriais, doutora? Ambulatoriais, tá? Esse laser, sim. Temos aí medicações novas chegando, temos coisas que estão vindo, ainda que estão nos Estados Unidos por enquanto, mas já vão vir para cá, que vão substituir o colírio, que são como se fosse aplicações de longa duração. Você coloca como se fosse um pequeno implantezinho e ele vai agindo lá, então evita do paciente como se fosse retarde, né? Aquelas medicações que vão liberando. Exatamente. Que beleza, já facilita a vida, né? Facilita muito. Muito bom. Novas tecnologias, novidades, e olha que coisa boa, nosso canal trazendo pessoas tão competentes como a doutora para ensinar e ajudar a gente a entender um tema que é de tanta importância. Doutora, queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso canal. Foi uma grande satisfação. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Então é isso, gente. Você já sabe. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que eu quero estar com vocês no nosso próximo vídeo.